Fala, galera do meu coração, professora Gislaine na área, né, dando continuidade à temática de sinais vitais, né? Sei que a professora Larissa já disponibilizou 2 vídeos para vocês referente ao sinal vital de pulso e de pressão arterial. Sei que lá ela também discutiu um pouco sobre a importância dos sinais vitais. Por que a gente precisa saber avaliar esses sinais vitais, né? Então, pensando nisso, só para fazer um resgate bem rápido com vocês, eu preciso saber que os sinais vitais é um modo eficiente e rápido de monitorar a condição de um cliente, ou de identificar problemas e avaliar o que? Resposta do paciente a uma determinada intervenção. Tá? Então é importante a gente lembrar dessas características que permeiam a nossa avaliação. Então, vem o nosso sinal vital de frequência respiratória, né? Por que é importante a gente saber avaliar a frequência respiratória? Por que nós precisamos saber esse indicativo? Porque a respiração é um mecanismo que o corpo utiliza para trocar gases entre a atmosfera e o sangue, e entre o sangue e as células. Agora vem uma coisa muito importante. Quando você for avaliar a respiração, em especial, é importante que você não diga para o paciente que você está fazendo isso naquele momento. Você pode me perguntar, acredito que a professora Larissa também tenha dito sobre isso, que não existe uma ordem, uma sequência para que você avalie os sinais vitais. Então, você pode começar pelo pulso, você pode começar pela pressão arterial, você pode começar pela temperatura, você pode começar pela respiração. É indiferente. A ordem dos fatores aqui não altera a nossa resposta. Só que, a depender do quadro do paciente, vai ter algumas características, algum sinal vital que naquele momento ele é mais importante, que nós vamos aprender mais para frente. Agora, nós precisamos conhecer o que são sinais vitais, tá? Então, vamos voltar nesse quesito da avaliação. Por que é interessante que você não comente com o paciente na hora que você está avaliando? Faz uma pausa. Não significa que você não vai se apresentar para o paciente, você não vai explicar o que você está fazendo. Significa que, quando você chegar, você vai se apresentar para o paciente, vai conversar, vai solicitar a ele a disponibilidade de fazer os sinais vitais e, na sequência, você vai realizar a avaliação da respiração. É interessante que você não fique a todo tempo dizendo para o paciente que você está avaliando a respiração, porque isso pode alterar o padrão de respiração, tá? Então, percebam que são duas coisas distintas. Uma coisa é você avaliar sem a autorização e outra coisa bem diferente é você ter a autorização e fazer uma avaliação adequada. Tudo bem, gente? E aí, nós precisamos, essa aqui é uma imagem, né, clássica do nosso Santo Guyton de Fisiologia. Por que ela está aqui? Porque não tem como falar sobre respiração sem antes lembrar sobre trocas gasosas. Por quê? Porque quando a gente pensa nisso, a gente só acha que respirar é o ato de inspirar e expirar. Fim. Não! De jeito nenhum. Mas, antes de falar sobre os balõezinhos que vão aparecer aqui na sua tela, no seu canto direito, já temos até um aqui, nós vamos falar sobre a imagem. A primeira imagem que aparece aqui à esquerda do seu vídeo, nós temos o quê? O ar entrando, que é o ato de inspirar. Percebam que aqui nós temos setas, né, no tórax desse paciente. Por quê? Porque esse tórax ele vai se expandir para que os pulmões se enchem de ar. Quando isso acontece, o diafragma ele vai ser o quê? Empurrado para baixo. Então, o diafragma ele se contrai. Então, o pulmão ele faz, ele enche, ele solta. Ele se enche, ele se solta. Então, a inspiração é quando eu encho os meus pulmões de
ar quando eu levo o oxigênio até os meus pulmões. Diferente da segunda imagem, que é a expiração. Aqui o diafragma, ele sobe. Ele tá o quê? Empurrando os pulmões para cima. Por quê? Dá uma olhadinha aqui na setinha no tórax dessa imagem. Aqui a setinha tá o quê? Para fora, porque esse pulmão ele precisa o quê? Ser comprimido ao máximo para poder liberar o quê? O gás carbônico. Então, quando eu inspiro, eu estou inspirando uma quantidade de oxigênio, levando o oxigênio para o meu corpo e agora eu libero, eu elimino gás carbônico. Isso até agora não é novidade. É só uma pequena revisãozinha do que você já aprendeu no semestre passado. Mas agora vem algumas novidades. Lembra que eu falei que a gente, quando pensa em respiração, pensa só nisso? A respiração ela é dividida em algumas etapas. A primeira etapa é essa aqui que aparece no canto superior da sua tela, que é o quê? A ventilação. A ventilação é o movimento de gases para dentro e para fora dos pulmões, através da inspiração e da expiração. Professora, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Aqui eu estou me referindo aos gases, a essa entrada e saída dos gases. E aí nós temos aqui no canto direito a difusão, que é o movimento do oxigênio e do dióxido de carbono dentro dos alvéolos e das hemácias. Não expirei? Expirei o quê? Oxigênio. Para onde que esse oxigênio vai? Para os meus pulmões. Quem está lá para receber esse oxigênio? Os meus alvéolos, para fazer as trocas gasosas. Porque os meus alvéolos entregam para as minhas hemácias o quê? Oxigênio. As hemácias me devolvem o quê? Dióxido de carbono. Isso é o quê? A difusão. E aí nós temos mais uma, que é o quê? A perfusão, conhecida também como perfusão periférica. Por que periférica? Porque eu estou falando da periferia do meu corpo. Quem é a periferia do meu corpo? Os meus membros. Então, a perfusão é a distribuição das hemácias. Lembra que as hemácias foi lá nos alvéolos para pegar oxigênio e expelir, para devolver gás carbônico? Então, essas hemácias agora ela precisa viajar para alcançar o quê? A periferia do meu corpo, os meus membros. Então, a perfusão é a distribuição das hemácias, né, do oxigênio pelas hemácias para os capilares sanguíneos. Por quê? É através dessas hemácias que ele carrega o sangue até as partes mais distantes do meu corpo. É por isso que os meus dedos, ele é o quê? Ele é rosinha. Porque eu tenho uma perfusão periférica o quê? Adequada. Então, eu tenho um fluxo sanguíneo adequado para levar o quê? Oxigênio. Se eu tivesse um fluxo sanguíneo diminuído aqui na polpa digital, a gente não chama, olha aqui, coisas novas para vocês. Nós não chamamos a ponta do dedo de ponta do dedo. Não, chamamos do quê? De polpa digital. Agora, mais um nome para o seu dicionário. Então, quando esse sangue ele chega até a ponta do meu dedo? Não, polpa digital. Quando ele chega até as extremidades, ele leva o quê? Oxigênio. É por isso que os meus dedos, eles são o quê? Rosinha. Se a quantidade de sangue aqui fosse pequena, os meus dedos estariam o quê? Roxo. Como é que é o nome do roxo? Cianose. Significa que o quê? Que as extremidades não estão sendo oxigenadas como deveriam ser. Por isso, eu preciso avaliar a perfusão periférica. Isso faz parte do quê? Da oxigenação da periferia do meu corpo. Como que eu avalio isso? Através da oximetria de pulso, que a gente vai aprender em um outro momento, não faz parte dessa aula. Vamos lá. Nós temos fatores que influenciam na característica da respiração. Exercício físico, dor aguda, ansiedade, tabagismo, posição corporal, que a gente vai ver já já, as medicações que podem interferir, a função da hemoglobina, lesões neurológicas, são fatores que podem interferir
no quê? Na qualidade da minha respiração. E aí, continuando, como que a gente analisa a eficiência da respiração? Como que eu preciso analisar isso? Decorre de maneira integrada, avaliando 3 processos. Preciso entender isso. Isso aqui é importante, costuma cair na prova, mas nem vou falar nada. Vamos lá. 3. Quais são eles? Como é que eu avalio a eficiência respiratória? 3 processos. Primeiro, a ventilação, ou também conhecida como frequência respiratória. Segundo, o ritmo dessa respiração. Terceira, profundidade ou amplitude. Qualquer um dos dois que você colocar está correto. A ventilação é quando eu faço eu conto o número de movimentos respiratórios em 1 minuto, 60 segundos. Então, eu preciso contar o ciclo respiratório, que eu já entendi, que contempla uma inspiração e uma expiração. Então, isso aqui, faz uma frequência respiratória. Então, quando que eu conto uma frequência respiratória? Quando eu inspiro e expiro. Uma. Inspirei. 2. Inspirei. Soltei. 3. Então, para eu contar frequência respiratória, eu preciso contar o ciclo que contempla uma inspiração seguida de uma expiração. Tudo bem? Em quanto tempo? Em 1 minuto. E aí, gente, um recém-nascido, ele precisa respirar mais. Por quê, professora? Porque o sistema respiratório dele ainda é muito imaturo. Então, ele precisa respirar muito mais do que um adulto que já está o quê? Já está com seus órgãos amadurecidos. Vamos usar essa palavra. Vamos falar jovens, pequenos. Brincadeiras à parte. Um recém-nascido, ele precisa respirar em média de 30 a 60 vezes em 1 minuto. Um lactente, aquela criança que ainda mama, ele respira entre 30 a 50 vezes em 1 minuto. Uma criança já mais velha, ela respira entre 25 a 32 vezes em 1 minuto. Um escolar respira entre 20 a 30 vezes em 1 minuto. O adolescente, quase adulto, ele respira em 16 a 19 vezes em 1 minuto. O adulto, né, que o sistema respiratório dele já está maduro, ele respira um pouco menos. Então, ele respira entre 12 a 20 vezes em 1 minuto. Esses valores aqui, gente, são valores de um padrão normal. Então, percebam que existe uma variação. Dentro dessa variação aqui, ele tem um padrão de normalidade. Um exemplo, o adulto, se ele respirar entre 12 a 20 vezes, ótimo, ele está dentro do padrão adequado. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pensar que você, né, curioso que é, ou melhor, acabou de assistir essa aula, foi lá e avaliou o padrão respiratório da sua mãe. E aí você percebeu que em 1 minuto a sua mãe respira 15 vezes. Tá dentro do padrão de normalidade? Tá, claro que tá. Por quê? Porque um adulto respira entre 12 a 20 vezes. 15 está dentro do quê? Do padrão de normalidade. E aí você vai me perguntar o que são essas siglas aqui após esse número. Está aqui essa explicação no cantinho inferior da sua tela. É a unidade de medida. E nós temos duas para respiração. A IRPM, que é incursões respiratórias por minuto, ou MRPM, que foi a que eu utilizei agora, que é movimentos. Lembra que o tórax ele se movimenta? E a gente avalia isso também na eficiência respiratória? Então, movimentos respiratórios por minuto. Porque eu avalio a quantidade de vezes que esse tórax ele se movimenta no quesito inspiração e expiração em 1 minuto.
Por isso, MRPM, movimentos respiratórios por minuto. Bacana? Vamos lá! E aí nós temos o ritmo, não menos importante, que pode ser regular, quando estiver dentro desse padrão, que nós já falamos. Então, ele tem uma regularidade entre os picos de inspiração e expiração. Ou ele pode ser irregular, quando a pessoa ela pode inspirar mais profundo e soltar mais rápido. Então, ele não tem uma dinâmica nesse círculo de inspirar e expirar. Vai ter mais uns gráficos para frente que vai ajudar você a entender isso. Mas eu preciso entender que entre esse movimento, a gente precisa ter o quê? Ritmo. Tudo bem? Que ele pode ser regular ou arrítmico ou irregular. Beleza? E aí, mais para frente, nós temos o quê? A amplitude torácica ou profundidade, que é o grau da expansão ou do movimento desse tórax. Então, ele pode respirar de uma maneira superficial. Quando eu falo isso, que ele está respirando de uma maneira superficial, eu estou falando do quê? Da amplitude desse tórax. Às vezes, ela não respira uma quantidade suficiente para quê? Para atingir o padrão de normalidade, de movimento, de expansibilidade torácica necessária para fazer trocas gasosas, para ter um aporte sanguíneo adequado. Tudo bem? Então, a amplitude é o grau de expansão ou movimento da parede torácica, que pode ser superficial, ou ela pode ser normal, ou ela pode ser profunda. A gente já vai falar disso já já. Às vezes a gente vê aquelas respirações de cachorrinho, já viram? Percebam que quando eu faço essa respiração de cachorrinho, o meu tórax, ele se mexe o quê? Pouco e rápido. Então significa que quando eu inspiro, eu não inspiro de maneira adequada, eu não inspiro um volume de oxigênio suficiente para fazer trocas gasosas suficientes para levar oxigênio para todo o meu corpo. Por isso, a importância de avaliar essa amplitude torácica. Vamos para frente. Aí nós temos algumas alterações de respiração. Então, significa que todas as nomenclaturas, agora a gente vai falar de nomenclaturas, que estão descritas para as alterações da frequência respiratória. Tudo bem, gente? Precisa entender. Esse slide, essa tela, nós vamos falar apenas de nomenclaturas e entender cada nomenclatura de alterações. E aí nós temos a primeira, que é o quê? Que é a bradipneia. A bradipneia nada mais é que uma frequência respiratória, ela é regular, porém, ela é anormal na lentidão. Como assim, professora? Eu não entendi isso, não. Ele respira, ele tem uma frequência 1, 2, 3. Lembra que a gente conta? Que é o primeiro, que é a ventilação. Então, a frequência respiratória, ela existe. Só que a quantidade de vezes que essa pessoa respira é menor que 12 movimentos respiratórios por minuto. Então, significa que se ela respira menos que 12 vezes, ela tem uma respiração insuficiente para fazer trocas gasosas adequadas. Então, significa que ela tem o quê? Uma bradipneia, a frequência respiratória. Ela é o quê? Ela é insuficiente. Beleza? Taquipneia. Opa, ao inverso. A taquipneia, gente, é a frequência respiratória. Ela existe, porém, essa frequência ela é o quê? Muito maior que 20 vezes. Significa que essa pessoa respira mais do que 20 vezes por minuto. Tudo bem? Então, aqui eu estou falando apenas de frequência respiratória. Percebam que nesses dois itens, a minha avaliação foi apenas do quê? Da quantidade de vezes que essa pessoa respirou. Tudo bem, gente? Apareceu aí para vocês, foi sem querer, apertei sem querer. Mas nós temos o quê? A hiperpneia. A hiperpneia nada mais é do que a respiração ela é mais difícil, com profundidade e frequência o quê? Aumentada.
Então, a pessoa vai ter o quê? Uma hiperventilação. Que isso? Ela vai ter o quê? Movimento respiratório maior e uma frequência. Olha que agora eu tô falando de quantidade. Uma frequência também superior a 20. Legal isso? Normalmente ocorre o quê? Durante exercício, após exercícios físicos. Vamos pensar numa pessoa que está correndo ou que foi numa academia fazer uma esteira. Quando ela termina, a respiração ela está mais o quê? Ofegante. Certo ou errado? Certo? Quando ela está ofegante, ela está fazendo o quê? Uma hiperpneia. Ela está tentando respirar, fazer respirações mais profundas, né? Em menos tempo. Então, significa que em 1 minuto, ela vai respirar o quê? Muito mais do que 20 vezes. Legal? E aí, nós temos o quê? A dispneia. A dispneia, gente, é quando a pessoa ela sente o quê? Dor ou dificuldade para respirar. Às vezes a pessoa diz assim, a pessoa está com dispneia, ela está com falta de ar. Parece uma descrição bem fácil. De fato, ela tem um aporte de oxigênio diminuído naquele momento, mas por dificuldade respiratória. Legal? E aí, nós temos o próximo, que é o quê? A hipoventilação. Hipo de pequeno. Pequeno o quê? Pequena ventilação. E a hipoventilação, gente, nada mais é do que a frequência respiratória aqui, ela é anormal, ela é lenta e a profundidade da ventilação está o quê? Também diminuída. Então, aqui também eu estou avaliando duas coisas. E aí, ao inverso disso, nós temos o quê? A hiper de muito. Muito o quê? Muita ventilação. Então, quando eu penso em hiperventilação, eu estou falando a frequência e a profundidade da respiração, ela está o quê? Aumentada. Aqui eu estou avaliando duas coisas, frequência e o quê? Nuvem. Ai, esqueci que eu estou do lado de cada tela. Ai, gente, estou desacostumada com isso. Vamos lá, quando eu falo em hiperventilação, eu estou falando de quê? Frequência e a profundidade da respiração estão o quê? Aumentada. Diferente da taquipneia, onde eu estava avaliando apenas a frequência. Tudo bem, gente? Vamos pro próximo, vamos caminhando. Ortopneia. Orto vem do quê? De posição. Então, quando eu penso em posição, significa que o paciente ela tem a respiração facilitada através da posição. Muitas vezes o paciente hospitalizado ele precisa ter a cabeceira do seu leito, da sua cama, o quê? Um pouco elevada, para que ele não fique 100% na horizontal, 100% em 90 graus. Para facilitar o quê? Essa respiração. Então, quando ele tem dificuldade para respirar no quesito de posição, nós chamamos do quê? De ortopneia. Vamos para frente, que para trás vem gente. Apneia, A de não. Não, pneia de respiração. Então, aqui neste momento, quando eu penso em apneia, o paciente ele não faz nenhum tipo de trocas gasosas. Nesse momento, o paciente ele não respira. É a parada respiratória, que pode ser, agora vem alguns quesitos importantes de saber, tá? Que pode ser instantânea ou transitória, prolongada ou ininterrupta ou definitiva. Definitiva é quando o paciente entra em parada respiratória. Tá legal, gente? Entenderam isso? Diferente da dispneia. Dispneia, dificuldade. Apneia, o paciente ele tem o quê? Ele não respira. Não faz trocas gasosas. Vamos para frente. E agora, vou colocar todos para ficar mais fácil para a gente conversar. Apareceu 3 caixinhas para vocês aqui no canto direito. Aqui nós vamos falar de algumas alterações respiratórias, mas por patologias. Então, nós temos a primeira, que é a respiração de Cheyne-Stone. A respiração de Cheyne-Stone, a frequência e a profundidade respiratórias são irregulares, caracterizadas pela
pelas alterações de períodos de apneia e hiperventilação. Ai, calma. Nós temos também a respiração de Kussmaul. Kussmaul. Meu inglês não é dos melhores, mas vamos lá. Respiração de Kussmaul é a respiração, ela também é anormal, na profundidade, regular de alta frequência. Então, a pessoa vai respirar o quê? Mais rápido. Calma, não se assusta. A próxima é a respiração de Biot. A respiração de Biot, ela é uma respiração que ela é o quê? Irregular. Ela não tem parâmetro nenhum. Por quê, professora? Porque nesse momento nós temos algumas causas. Lembra que eu falei que são através de alguns padrões de patologias ou de comorbidades? A respiração de Cheyne-Stone, por exemplo, é uma respiração patológica. Por quê? Porque ela pode ser ocasionada através de tumores do sistema nervoso central, de insuficiência cardíaca, de intoxicação por opioides. Um exemplo bem simples, morfina. Aí nós temos a respiração de Kussmaul, que pode ser através de cetoacidose metabólica, né? Quem faz isso? Diabéticos. Você pode encontrar uma respiração de Kussmaul. Então, uma respiração o quê? Patológica. E nós temos a respiração de Biot, né? Que é quais são as causas? Na maioria das vezes, são tumores também do sistema central que ataca a região do bulbo do cérebro. Que faz o quê? Que faz com que a respiração ela seja 100% irregular, tá? Então, não tem mais um padrão de respiração nesse quesito. Outro quesito também para essa respiração de Biot é a meningite. Tá legal? Professora, socorro. Não entendi nada do que você falou dessas respirações patológicas. Calma. Tenha calma. Respira fundo. Afinal de contas, a gente está falando de respiração. Tem que respirar. Quando a gente respira, a gente leva o quê? Oxigênio. A gente oxigênia, melhora o nosso cérebro, a gente vive mais, a gente pensa melhor. Então, assim, tá com dúvidas, não entendeu nada? Primeiro, respira fundo. E vamos lá. Antes de falar dessas respirações patológicas, a gente precisa entender o que é uma respiração normal. Qual que é a nomenclatura para normal referente à respiração? Ela aparece aqui no seu canto superior da tua tela. Chama o quê? Eupneia. Então, paciente eupneico, pensando em um adulto, significa que ele respira entre 12 a 20 vezes por minuto. Olhem aqui que aqui tem um traçado embaixo do nome. Olha aqui, faz uma ondinha tão bonita e perfeita. Certo ou errado? Essa ondinha, quando ela está lá em cima, no seu pico mais alto, é a nossa inspiração. É quando a gente enche os pulmões de oxigênio. Só que aí, para fazer essa troca, né? Por que troca, gente? Por que trocas gasosas? Porque eu troco o oxigênio pelo gás carbônico que está o quê? Lá dentro. Então, para fazer essa troca, eu preciso da expiração. Então, a expiração vai eliminar o quê? O nosso gás carbônico. Então, perceba que de uma inspiração para outra inspiração, nós temos o quê? Um tempo regular. Então, perceba que a onda, ela é o quê? Quase perfeita de um pico ao outro, de uma respiração a outra. Nós temos o que, então? Nós temos ritmo. Lembra que eu falei que eu ia ensinar o que era ritmo? Tá aqui, ó. Inspirei, soltei. Inspirei, expirei. Nós temos ritmo. E aqui nós temos o quê? Um ritmo regular. Diferente das respirações patológicas. Na respiração de Cheyne-Stone, nós temos o quê? Uma respiração que ela não tem ritmo nenhum. É uma bagunça total, é uma zoeira. Opa, piscou minha luz, câmera, luz. É isso, voltou. Amém, Senhor. Não falha, luz, não falha. E aí, na respiração de Cheyne-Stone, o ciclo respiratório começa com a respiração lenta, olha aqui, ó, lenta, e ela vai aumentando, ela vai ficando cada vez mais
profunda, até ela alcançar o seu pico máximo, a sua respiração mais profunda. E aí ela vem decrescendo, ela vai diminuindo, diminuindo, ela vai ter o quê? Uma o quê? Apneia, até ela alcançar o seu nível de apneia. Então significa que esse risco aqui, o paciente ele não respirou. E aí, lembra que a apneia ela pode ser transitória, que a gente acabou de falar? Então, pensando nisso, após esse período transitório de apneia, o paciente ele começa a respirar devagarzinho, então ele tem o quê? Uma bradipneia, e aí ele vai entrando no quê? Numa respiração mais profunda até alcançar o pico máximo, e aí a gente tem o quê? A depressão dessa respiração, fazendo quais são os tipos? Isso aqui é uma bradipneia, até alcançar o próximo pico, a próxima período de apneia. Legal, bacana, ficou mais fácil para entender agora, né? E aí nós temos a respiração de Biot. Lembra que eu falei que a respiração de Biot ela é totalmente imprevisível? Ela é irregular, porque vamos pensar, se são respirações por patologias, né, patológicas, e vamos pensar nos tumores que alcançou o sistema nervoso central, que ataca a região do bulbo, nós vamos ter o quê? Uma dificuldade de entender os ritmos respiratórios. Então, nós não temos mais um padrão respiratório. Então, nós temos uma hiperpneia, depois nós temos uma bradipneia e depois nós temos período de apneia. Então, nós não temos o que? Regulação. Nós não temos um ritmo adequado nesse tipo de respiração. Tudo bem, gente? Mas vamos lá, que não acabou. Nós temos o que agora? A respiração de Kussmaul. A respiração de Kussmaul, diferente da respiração de Shane Stones, ela tem o quê? O que diferencia essas duas coisas? A diferença é... Desculpa. Vamos lá. Peraí. Voltei. Em sala de aula eu bebo água. Por que eu não vou beber água aqui? Na telinha de vocês. Vamos lá. Vamos voltar. Na respiração de Kussmaul, a diferença da respiração de Kussmaul, exemplo, para a respiração de Shane Stone, é que a respiração é o quê? Mais profunda, com ruídos. Então, assim, o paciente ele vai fazer uma inspiração mais profunda e longa. Então, olha aqui, ó. Respirei, segurei, ó. Soltei. E eu tenho picos de apneia, o quê? Transitórios e rápidos. Então, qual que é a diferença? Nós temos o quê? Uma inspiração profunda e longa. Logo após, nós temos um período de apneia rápido e breve. Viu como ficou mais fácil agora? Ah, fala que não ficou mais fácil. E aí, nós vamos lá para como fazer essa avaliação da respiração. O que eu preciso? Qual o material que vocês vão precisar para fazer isso? Relógio. Nada de celular, nada de cronômetro. Feio, sujo. Então, eu preciso de um relógio de ponteiros de segundo. Material para registrar, então, eu preciso de caneta, eu preciso de um papel ou memorizar esse valor que eu vou avaliar. Porque nós entendemos já que não é apenas a frequência respiratória que eu vou avaliar. Eu tenho frequência respiratória ou ventilação, que é a mesma coisa. Nós temos o ritmo respiratório e nós temos o quê? A amplitude. Então, quando eu estou avaliando a frequência respiratória, eu estou avaliando 3 coisas. Não pode esquecer disso. Como é que eu começo? Primeiro, biossegurança. Higienização das mãos. Antes de fazer qualquer coisa, antes de tocar no meu paciente, eu preciso higienizar as mãos antes e após o procedimento. Para minha segurança e para a segurança do meu paciente. Preciso confirmar o nome e o leito desse paciente. Essa pessoa que eu vou avaliar, eu preciso saber quem é. Eu preciso chamá-la pelo nome. E eu preciso confirmar que aquela pessoa que está deitada naquela cama é a pessoa do meu prontuário. Tudo bem? Então, eu preciso fazer essa confirmação.
eu preciso orientar o paciente e acompanhar quanto ao procedimento, né? Então, eu vou orientá-lo como vai ser esse procedimento. O que, na verdade, você já fez quando você foi lá, você se apresentou e você solicitou a oportunidade para avaliar os sinais vitais. Então, significa que quando eu penso nos sinais vitais, eu penso em todos eles. Na temperatura, na respiração, no pulso e na pressão arterial. Tá legal? Manter o paciente em posição confortável, de preferência sentado ou com a cabeceira o quê? Elevada, porque a gente já entendeu agora que a posição ela interfere no quê? No padrão de respiração. Observar o ciclo respiratório da inspiração e expiração. Então, um ciclo, ele contempla o quê? Uma inspiração e uma expiração. Isso é um ciclo. E iniciar a contagem da frequência respiratória em 60 segundos ou 1 minuto. A mesma coisa. Depois de fazer essa avaliação, não pode parar por aí. Eu preciso fazer o quê? O registro desse valor e as características dessa respiração e a posição em que eu avaliei meu paciente. Ufa! Agora deu certo. Agora foi show, não foi? Fala sério. Palmas! Mas não acabamos. Vamos praticar? Trouxe aqui para vocês uma questãozinha. Vamos lá. Pai leva criança de 1 ano de idade ao pronto-socorro com queixa de tosse seca e febre há 3 dias. Durante a aferição dos sinais vitais, o enfermeiro verifica que a frequência respiratória corresponde a 32 movimentos por minuto. Essa criança está... O que ele quer aqui? Ele quer saber se essas 32 respirações para essa criança de 1 ano está dentro do padrão de normalidade. Para isso, eu vou classificar através das nomenclaturas que nós aprendemos agora há pouco. Uma criança de 1 ano, ela respira em média de 30... Cadê? Vamos olhar lá? Vamos olhar lá. Vamos chegar. Pam. Opa, passei. Tá aqui. Tá aqui. A criança, ela respira em média de 30 a 50 vezes. Uma criança de 1 ano. Então, vamos voltar lá. Então, se ela respira entre 30 a 50 vezes... cadê? Ela tá o quê? Tá dentro do padrão de normalidade. Se tá dentro do padrão de normalidade, ela é o quê? Eupneica. E aí? Gostaram? Por hoje é só. Frequência respiratória, a gente encerra por aqui. Tchau!